Meu nome é Gil Arquimedes Cones, sou corretor de seguros e sou espírita. Gil, o nosso objetivo é promover um diálogo construtivo, empático e educativo, incentivando a reflexão e o respeito às diversidades religiosas que formam o Brasil. Inicialmente, eu gostaria de saber como o senhor define intolerância religiosa e de que maneira percebe suas manifestações no cotidiano. Olha, a, a intolerância religiosa eu não sinto, né? Até pelo fato de como nós acreditamos, a doutrina espírita, nós acreditamos que nós temos uma vida eterna, né? Embora com várias reencarnações, vários processos de aprendizado, então a gente tem uma consciência um pouco diferente sobre esse respeito, né? A gente entende que até os maiores, podemos dizer assim, o que tem que preservar é o amor, né? E aquele que se tem alguma questão sobre isso é a ignorância, né? Então, como nós temos um conhecimento sobre isso, nós temos que tolerar, né? Então, basicamente, ela é simples para a gente vê isso aí. Qualquer tipo de intolerância que eu diga, ela é falta de conhecimento, né? Por se a pessoa estudar um pouco, né? Ela conhecer, por exemplo, a antropologia, né? A história do ser humano, né? Desde do Homo sapiens há 200 mil anos, entendeu? Ou até do Neandertal há 750 mil anos, né? Ele vai começar a entender que o ser humano ainda é um ser jovem em evolução, né? Então, resumindo, até adiantando um pouco, todo o processo se diz falta de conhecimento, né? Onde que não precisa matérias extravagantes, mas simplesmente as matérias que antigamente a gente estudava, né? A história, a questão dos povos. Hoje a ciência ela vem trazer uma luz para isso aí muito grande, né? Por exemplo, nós sabemos que 95% das pessoas ele tem no DNA mitocondrial é da mãe. E essa mãe surgiu na África, né? E daí, na evolução das pessoas, dos conhecimentos, da espiritualização, entendeu? Que é próprio do Homo sapiens, o Neandertal já não tinha esse conhecimento, e ele já começa a buscar cada um de acordo com o seu entendimento sobre Deus, né? Nós, como espíritos, acreditamos em um Deus único, Criador de tudo, né? E nós não acreditamos no mal em si. O que nós acreditamos é na ignorância, né? No falta de conhecimento. Por isso que toda a doutrina espírita ela é baseada no amor ao próximo, na caridade, né? E no estudo, né? Então, se algum irmão, algum amigo, alguma coisa vem falar alguma coisa, é simples, a gente tem que entender porque ele ainda não estudou, né? Eu não posso discutir com uma criança, por exemplo, que está aprendendo a ler e escrever sobre as questões das leis da física, né? Ela não teria esse conhecimento. Então, o que que um professor faria? Ele se calaria e aguardaria o momento, né? Falei assim, calma, quando você estiver no colégio, você vai estudar sobre isso, né? Então, eu tenho muitos amigos padres, muitos amigos pastores e também de clientes também nessa área. E a gente discute, a gente conversa tão tranquilamente sobre isso aí, eu não percebo nenhuma discriminação, né? Na minha própria família tem vários de todas, pessoas de todas as religiões, né? Eu tenho clientes também ateus, né? Mas são mais caridosos do que muitos religiosos, né? Então eu acho que quando eu separo, por exemplo, que nem o ateu, né? Eu separo assim, não, vou falar só com os religiosos, né? Eu já estou discriminando os ateus, né? Então, quer dizer, eu tenho que tomar cuidado. A própria proposta, ela acaba sendo também preconceituosa. Então, a gente não pode ter nenhum tipo de preconceito. A gente tem que entender a todos como são. E cada um dentro do seu atendimento, cada um dentro. Nós temos que fazer simplesmente o que Jesus ensinou, é amar, né? Eu não encontrei até hoje nenhum lugar da Bíblia que fala que Jesus condenou alguém. Muito pelo contrário, ele perdoou a todos, né?
Ele não teve nenhuma discriminação, né? Ele não veio para mim só, ou só para você, ou só para determinada religião. Ele veio para todos, né? Então é nessa maneira de acreditar é que nós vivemos assim, como espíritas, né? Por isso que a gente não sente isso. Eu acho que o que pode ter é alguém que tenha uma autodiscriminação. Ele acha que ele é discriminado. Aí já é um problema psicológico, né? Ele tem que buscar e estudar um pouco mais, se analisar porque ele está se achando. Mas nós não costumamos sentir isso, não, tá? Em sua opinião, qual é o papel da educação na desconstrução de preconceitos relacionados ao espiritismo kardecista? E como a doutrina espírita pode contribuir para o diálogo interreligioso e a promoção da tolerância? Olha só, quando você fala desconstrução, quer dizer que houve uma construção contrária, e na realidade, na minha opinião, não houve. O que houve é uma ignorância. Quer dizer, o ser humano ele foi criado simples e ignorante, né? E ao longo do tempo, ele começa a tomar decisões com o pensamento dele, né? Aprendendo com os outros, tá? Tanto é que se fosse assim, nós teríamos um mundo completamente, vamos dizer, absurdo, né? E não é, tá? Então acho que não é desconstrução, mas sim a construção através da educação. A gente voltar a algumas matérias antigas que infelizmente as escolas perderam, que eu tive a felicidade de estudar, meus pais tiveram a felicidade de conhecer, e talvez a geração mais nova não teve, né? Então, se existe realmente uma discriminação nisso aí, é falta desse conhecimento, né? É o ensino religioso na escola, né? O entendimento da educação moral e cívica, né? Que são matérias básicas que a gente aprendia em casa e quando a gente chegava na escola, a gente reforçava isso, né? O diálogo com o pai e com a mãe, tá? E é todo esse processo, né? E hoje a gente trabalha assim como se o mundo tivesse num pé de guerra nesse sentido. E não existe. Isso existiu talvez na Idade Média, né? Por quê? Por falta de conhecimento, né? Por falta de conhecimento, vamos dizer assim, as pessoas que acreditavam na comunicação com os espíritos, né? Eram queimadas, tá? Mas isso aí você fala assim, por que discriminava? Não, porque tinham medo, né? Os cristãos iam para Ena, por quê? Ah, porque era discriminado? Não, porque eles tinham medo, eram ignorantes, tá? Então a ignorância, ela leva a tudo isso. Então nós devemos construir o ensino sem essas questões, sem mostrar essas disputas, levar isso como uma coisa natural, né? E isso em todos os aspectos, tá? Maravilha. E no contexto da sua atuação na comunidade espírita, quais são os tipos mais comuns de intolerância que os seguidores do espiritismo kardecista enfrentam? Poderia nos relatar algum caso específico que tenha impactado a comunidade? Se eu for levar desse lado como intolerância, né, eu posso dizer o seguinte, não, é que eu não sinto isso, mas eu não percebo isso. Mas poderia haver, poderia. Então, por exemplo, aquelas pessoas, católicos só faz compra de católico, evangélico só compra de evangélico, espírita só compra de espírito, por exemplo. Mas eu não sinto isso, entendeu? Porque eu tenho meus clientes católicos, meus clientes evangélicos, né? Eu tenho padres, tenho pastores como clientes. E a gente troca ideias na hora de socorro é o mesmo, porque o que persevera, vamos dizer assim, é a caridade, né? E se alguém um pouco assim demonstrou alguma coisa, eu simplesmente entendo, porque como eu tenho o conhecimento, como os espíritas devem ter o conhecimento, tanto é que a base da doutrina espírita é o estudo, tudo é formado por um estudo, né? Ele acaba entendendo que simplesmente a outra pessoa precisa ser esclarecida. E às vezes não somos nós, né? A própria vida, a própria natureza vai esclarecer eles. O próprio tempo, né? Eu lembro quando eu era criança, eu era uma pessoa, hoje eu sou outra e talvez daqui 20 anos seja outra, né?
com mais conhecimento, eu espero. E eu vejo também aquela pessoa que era mais assim, comigo, por exemplo, não por questões religiosas, por nada tal, e hoje são amigos, né. Se for levar em discriminação, por exemplo, o cara pode, quando eu começo a separar as pessoas, aí eu crio uma discriminação, uma cultura de discriminação nelas. Então coloco o feio contra o bonito, o pobre contra o rico, o preto contra o branco, o espírita contra o católico, contra o evangélico, os judeus contra o cristão, né. Só para você ver, eu tenho clientes judeus, tenho clientes muçulmanos, e nunca senti essa discriminação. E todos sabem que eu sou espírita, porque eu divulgo, eu convido, eu estou atuante, né. E como muitos já me pediram para socorrer, e eu fui socorrer independente, né. Eu tive certa vez com o evangélico, não achava o pastor e ele estava passando mal, me chamou. Eu fui lá como espírita, né. Mas como eu falei como espírita, não. Eu simplesmente falei assim: "Olha, vamos chamar Jesus, que é comum a todos, e vamos fazer a oração que ele nos ensinou, o Pai Nosso", né. Então não entrei em nenhum ponto, não entrei em nenhum ponto polêmico, não, né. Então acho que isso faz parte do entendimento, né. Eu não posso impor minha doutrina, ou impor, a pessoa que impõe alguma coisa é falta de conhecimento, é falta de estudo, né. Então se a escola ela voltar com as matérias tradicionais, né, como eu tive, como muitas outras pessoas tiveram, não teria discriminação nenhuma. Só, por exemplo, eu sou espírita, minha família é toda espírita, eu estudei colégio católico a vida inteira, nunca fui discriminado. E junto comigo tinha adventista, tinha presbiterianos, e a gente também sempre foi muito bem tratado, entendeu? "Ah, mas eu vejo no vídeo tal, um padre em tal lugar", é um caso, não é uma coletividade, né, Uhum. então pode acontecer, pode, é uma coisa individual, a educação é um processo individual, entendeu? Então eu não posso tomar toda uma comunidade por causa de uma única pessoa. Eu não posso culpar, por exemplo, todas as atrocidades contra os cristãos, ou depois pelo que os cristãos fizeram, ou depois pelos que os judeus, pelos muçulmanos, eu não posso tomar essas coisas, né. Eu não posso julgar. Quer dizer, o próprio Cristo ensina isso, não julgar. Ele simplesmente fala assim: "Olha, cadê aqueles que te condenaram, né, quando trouxeram a mulher lá para ele, né, que tinha uma vida um pouco mais diferente, né?" Ele falou assim: "Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra." E ele agachou no chão, foi escrevendo na areia, né. E depois que um tempo ele virou, não tinha mais ninguém. Todo mundo saiu, ficou ele e a mulher. Ele virou para ela e falou assim: "Mulher, aonde que está os que te condenaram?" Ela falou assim: "Foram embora, mestre." Então ele disse simplesmente o seguinte: "Então vais, se eles não te condenarem, nem eu. Vais e não peques mais." Então acho que é esse o melhor processo educativo, é o entendimento e o perdão, né. E para encerrarmos essa linha de perguntas, o Brasil é conhecido por sua diversidade religiosa, mas também enfrenta desafios relacionados à intolerância. Como o espiritismo kardecista, com sua filosofia de caridade e respeito ao próximo, pode contribuir para fortalecer o diálogo e a união entre diferentes religiões? Olha, eu posso dizer para você assim, repetindo, né, como que o espiritismo pode contribuir. Eu acho que ele já contribui, né, seguindo simplesmente Jesus. Tá? E eu acho que todas as religiões já contribuem, né, seguindo simplesmente Jesus. Daí fala assim: "Ah, mas aquele que aparece na televisão, determinada religião falando mal da outra." Eu não posso entender que é o conceito da religião toda, mas é sim daquele pastor, daquele representante, tal, é falta de conhecimento, né. Então essa é a diferença. Então a doutrina espírita, ela contribui desde o começo, né,
da codificação dela, né, desde 1857, através dos trabalhos científicos, né, porque a doutrina espírita ela é altamente científica, né? Existem pesquisas científicas nisso aí, que hoje a ciência tradicional estão descobrindo isso também, tá? Então já tem várias pesquisas em universidades sobre o assunto, tá? E todas elas a gente percebeu que é simplesmente esse é o conhecimento, é o estudo, né? Então todo espírita tem o dever de estudar, ele tem, tanto é que foi muito baseado em livros, né? Hoje tem outras mídias, vamos dizer assim, né? Mas basicamente é sobre isso aí, tá? É estudar, entender, perdoar, né? E viver Jesus, né? Eu acho que é o melhor jeito para tudo. Às vezes, quando eu tenho alguma dificuldade, né? Eu tenho algum problema, alguma coisa, eu paro assim, o que Jesus faria, né? Então é seguir Jesus, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele, segundo ele, né? E para o budista, sim, o budista está seguindo a dele. Também ele encontra uma vida plena, feliz, tudo mais, né? E o muçulmano, por exemplo, ele também vai seguir Maomé, vai seguir. Então, a gente tem que ter esse respeito, esse entendimento. Não tem muita diferença, não. Todos nós estamos buscando o caminho do bem, do amor, um mundo mais cheio de paz, um mundo mais cheio de amor, né? E é isso. Pode ser que a minha geração não conheça 100%, por quê? Porque sempre está chegando pessoas novas, espíritos novos, estão em fase de aprendizado, né? E os idosos estão indo, só que nós acreditamos que nós voltamos também, em novas experiências, novos aprendizados, né? Novo processo evolutivo. Então, eu acho que é o tempo, né? Nosso melhor professor aí que Deus colocou para a gente. Com certeza. Muito obrigada, Gil, por esse bate-papo. Agradeço imensamente por ter aceito fazer parte do nosso projeto, em alusão ao dia 21 de janeiro, Dia Nacional do Combate à Intolerância Religiosa, um tema tão importante e pouco comentado na nossa sociedade. Agradeço. Isso, eu que agradeço a oportunidade e agradeço a oportunidade de ter nos convidado. Precisando de alguma coisa, espero ter contribuído um pouquinho mais, tá bom? Um abraço a todos, obrigado para os ouvintes, né? E todo mundo que estamos à disposição. Fiquem em paz.